Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 29. Terça-feira, dia 29, nós estamos celebrando a 13ª semana do Tempo Comum. Vamos agora ouvir o Evangelho dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acompanharam, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se, ameaçou o vento e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Percebemos aqui, de um lado, estavam os discípulos com medo na barca, em meio a um temporal. Do outro, Jesus, que questiona seu medo e sua fraca fé. Essa é a condição que muitos de nós vivemos no meio da angústia, das dificuldades. Jesus, por meio da qual tudo foi criado, é o Senhor da natureza e da vida. E está conosco em todo tempo e lugar. Em todo momento Ele está conosco. Jesus está junto de nós. Alguém, esses dias, uma jovem perguntou: Padre, mas o jeito que Jesus fala, a gente não pode ter medo, Padre? E eu dizia: Não, minha filha, todos nós temos medo. Todos nós. O medo está bem, vamos dizer assim, na vida humana. E eu diria que o medo é importante também. O medo é importante. Porque o medo faz a gente ir com mais prudência nas coisas, né? O medo faz a gente ter mais prudência. Se a gente não tem medo, a gente, às vezes, faz algumas coisas que não é certo. Então é importante ter o medo. Porém, prestem atenção, o medo não pode falar mais alto. O que deve falar mais alto é a nossa fé em Jesus Cristo. Então, eu tenho medo, mas eu confio em Jesus, eu tenho força de vencer. Aí que está a questão. Com Jesus, eu terei força de vencer. Aqui, os discípulos ficaram apavorados, com medo. Mas Jesus estava lá. Com certeza, isso é um pensamento meu, Jesus não ia deixar que nada acontecesse de mal. Quando a gente entra em desespero, a gente perde a fé. Quando a gente tem fé, mesmo diante das dificuldades, eu costumo dizer, mesmo diante da morte. Esses dias eu fui num velório de uma pessoa muito querida, a família da igreja, muito atuante na igreja, e morreu, infelizmente, diante desta doença malvada que está matando muitas pessoas ainda, o coronavírus. E lá fazendo um momento de oração, quando eu voltei, os secretários perguntaram: e como é que está fulano, como é que está, tal? Eu falei: sim, estão chorando, com muita tristeza, mas com muita fé. Entende? Mesmo triste com a separação, com a morte, porque a morte é muito triste, mas sempre com fé. Com fé na ressurreição, com fé na vida, com fé que aquele ente querido vai ressuscitar. Porque é isto, quando a gente crê em Jesus, a gente tem certeza que a última palavra não é da dor,
da tempestade, da morte. A última palavra de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e está vivo. Nós cremos em quem? Cremos em Jesus ressuscitado. Então, eu não sei da sua vida, de suas preocupações, dos seus medos, mas que hoje este evangelho te ajude a ter força de superar e passar por todos os problemas e dificuldades com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele está conosco, não há o que temer. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo! Para sempre seja louvado!